Um vídeo aqui sobre crossover ativo, crossover eletrônico. A gente vai dar uma estudada aí no funcionamento do Cygnus EC400. Vamos entender como é que ele se comporta aqui usando o nosso software, o ARTA. Tá? É um analisador de espectro. Então a gente vai ilustrar o funcionamento dele com o ARTA. Então aqui eu configurei para que o ARTA nos mostre o espectro audível, né, de 20 Hz a 20 kHz. Então a gente vai aqui que nesse momento o crossover está preenchendo todo o espectro. Nesse momento aqui eu estou com esses conectores aqui atrás do aparelho, ó. São uns RCAs e eu estou tirando o sinal através de um resistor para a gente poder fazer análise de canal por canal. Tá? Então eu estou entrando aqui com áudio somente em um dos canais. E depois eu vou passar esse conectorzinho aqui, esse jacaré para cá e para cá, para a gente analisar como é que é a saída dele. Então aí a gente tem o crossover desligado, ó. Os botões aqui estão para fora. Ele tem esses knobs de volume aqui. Aqui seria o volume do sinal de 0 a 150 Hz. Aqui é o volume de 150 Hz a 900 Hz. Aqui é o volume do 900 Hz ao 6 kHz. E aqui é o volume do 6 kHz em diante. Esse crossover está com um problema no display, ele não acende nada aqui, senão a gente poderia ver esses cortes aqui, né? Aparecem uns símbolos aqui, né? Os cortes dessas frequências, né? Um indicativo somente, tá? Esse equipamento aqui eu tô com ele emprestado, né? Novamente meu amigo Rafael me fez essa gentileza de me emprestar ele para analisar. Então a gente vai seguir sem o display, tá? Mais ou menos a gente vai ver isso aqui na tela. Então aqui o crossover está fletado, a função de crossover está desligada, esses botões aqui são os botões que ligam os três cortes, né? Então aqui nesse crossover a gente pode programar quantos cortes a gente quer, né? Então a gente pode ter de nenhum corte, que é o caso aqui, a 3 cortes diferentes. Então a gente vai ver aqui primeiramente, vamos usar o corte de 150 Hz, tá? Então de 0 a 150 Hz. Como está desligado aqui, né? Ele está passando tudo para aquela saída ali, né? Essa saída aqui que é a saída dos graves, tá? Então de 0 a 150 Hz sai nessa saída de cá. Então aqui eu vou mostrar como é que se comporta aqui quando eu giro o knob, ó. Funciona como um volume, só que aqui está passando toda a faixa, né? Não está sendo feito o corte, tá? Agora a gente vai fazer o corte aqui, ó. Pronto, fiz o corte e a gente tem esse resultado aqui na tela. Então notem que cortou o resto das frequências, tá? Então eu vou desligar aqui, ó. Tá? Ó. Então aqui eu desliguei o corte, tá? E aqui eu vou ligar o corte. O ARTA demora um pouquinho para atualizar, tá? Mas é instantaneamente que acontece aquilo ali quando eu desligo, tá? Bom, então com o corte ligado a gente tem naquela saída ali esse comportamento aqui. A gente pode baixar o volume inteiro dessa banda aqui, né? Essa primeira banda, ó, de 150 Hz, tá? Então eu posso mexer na banda inteira, ó. Então dá mais ganho nessa banda. Então eu tenho aí esse corte aí atuando, tá? Agora eu vou desligar esse corte aqui. Ó, vou desligar. Então fletei ali de novo. Agora eu vou trocar aqui de saída, ó. Então eu vou para a segunda saída, tá? Então essa saída aqui é a saída de 150 Hz até 900 Hz, é o médio grave, tá? Então vejam aqui, ó, vou mexer no volume. Então mexer no volume.
Notem que está passando toda a banda, de 20 Hz a 20 kHz, então está passando todo o sinal flat. Então agora eu posso vir aqui e ligar esse segundo corte aqui, ó. Então eu vou fazer isso aqui, tá? Então liguei aqui o segundo corte, tá? Eu desliguei o primeiro. Então o que a gente tem lá? Essa situação aqui. Então a gente está tendo, no caso aqui, 20 Hz até os 1K e meio, tá? Na verdade até os 900 Hz, tá? Então aqui tem um corte 900 Hz em algum lugar aqui. Aqui está 1K, 900 Hz deve estar por aqui, ó. Tá aqui nesse ponto. Por que ficou assim? Por que não ficou só o médio grave, tá? Porque aqui, ó, esse corte aqui dos graves está desligado, então ele emenda tudo isso aqui. Então ele emenda de 20 Hz, né, até 900 Hz. Aí ele faz esse tipo de comportamento aí, tá? E aqui a gente pode mexer na amplitude. É assim que se comporta essa outra saída, tá? Eu estou na saída de médio grave. Agora eu vou para a saída aqui, ó, de médios, tá? Que é essa saída aqui, ó. Então aqui é a saída de médios. Novamente eu vou desligar aqui, ó. Tá? Desliguei. E a gente tem aqui sinal nesse knob aqui. Esse knob aqui controla aquela terceira saída lá. Igual os outros dois que tinham aqui, tá? A mesma coisa. Então, como está desligado o corte, eu tenho aqui um volume flat. Porém, quando eu ligo aqui, terceiro botão, olha o que acontece. Então, o que ele fez aí? Ele emendou essas três bandas aqui, ó. Então a banda de 20 a 150, emendou com a banda de 150 a 900 e emendou com a banda de 900 a 6 kHz. E ele entrega isso aí, porque a gente está selecionando somente um corte aqui no crossover. Posso aumentar e diminuir o volume. Agora a gente vai para a quarta saída, tá? Saída de agudos aqui, ó. A saída de agudos é controlada por esse knob aqui, tá? Aqui, por exemplo, eu posso alterar esses volumes aqui desses knobs que não altera nada lá. Mas quando eu altero aqui esse último, ó, novamente, né, tá saindo flat, porque eu não estou fazendo corte, né, não tem nenhum corte ativado. Então sai flat lá. Na última saída, o comportamento é o mesmo das outras bandas. E agora eu vou pressionar aqui, ó, o último botão de novo. Vejam aqui. Então aqui só estou dando ganho na última frequência. Se eu quiser estender essa região dos agudos, estender até os 900 Hz, por exemplo, para uma caixa de duas vias, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar essa saída aqui, a terceira, ó, para pegar o range de agudos com os médios. E desligar aqui, ó. Aí eu fico com um range de 900 Hz a 20 kHz, tá? Então eu emendo essas duas bandas aqui. E eu tiro na saída mais próximo disso, né? Na terceira saída. Agora, por exemplo, se eu quiser verificar o que está saindo na saída aqui de médio grave. Então com essa configuração aqui, eu emendei essas duas bandas aqui e emendei essas duas bandas aqui. Olha o que sai ali na saída de graves. Na verdade, saída de médio grave, né? Se eu passar aqui para a saída de grave, sai a mesma coisa. E a saída de médios, ó, e a saída de agudos também sai a mesma coisa, né? Então eu fico com um crossover de duas bandas aqui, né? Quando eu uso somente o botão do meio. Emendo todo esse lado com todas essas duas bandas, né? E faço um corte aqui em 900 e emendo essas duas bandas aqui e faço um corte também em 900, tá? Se eu ligar aqui os três botões, estou fatiando aqui, né, até 150, de 150 a 900, de 900 a 6K e de 20K para cima, né? E de 6K para cima. Então vamos ver como é que fica cada saída aqui, ó. Vou tentar mostrar tudo junto. Ó.
primeira saída aqui do agudo, segunda saída do médio, terceira saída do médio grave e quarta saída do grave, tá? Quarta saída no sentido daqui para lá, né? Mas daria para considerar que a primeira saída é a dos graves, né? Então aqui estão ativos todos os 3 cortes, né? Ó. Então as 4 frequências aí fatiadas, né? Ele fatia o espectro em 4 frequências, né? Na verdade, 4 faixas de frequência, né? Frequências são 3, tá? São 3 cortes que tem aqui, ó, 150, 900 e 6K, né? Mas fazendo isso, a gente fica com uma fatia aqui, outra fatia aqui e outra fatia aqui. Então, com 3 frequências, a gente tem 4 fatias do espectro de áudio aí para poder trabalhar. Então, se a gente fosse, por exemplo, pensar que a gente vai colocar todos os sinais em caixas acústicas, né, vai colocar em amplificadores, isso vai ser tudo misturado acusticamente, né, no ambiente. Então, eu vou fazer aqui a mistura, ó, eu vou emendar aqui os 4, né, os 4 resistores, e a gente vai ver aí tudo junto. Estou mixando com esses resistores aí, tá? Então a gente teria uma coisa mais ou menos assim, né? Então se eu, por exemplo, baixar aqui o agudo, ó, vai ser esse aqui o meu resultado no som, tá? Ó, então tirei o agudo, aqui tirei o médio, ó. Tá? Aqui eu tirei, vou tirar o médio grave, tá? Esse aqui, ó. Tá? E aqui eu vou tirar o grave, ó. Então eu tenho aqui as 4 possibilidades de ajustar o nível dessas 4 faixas, né? Dessas 4 bandas aí de áudio que ele consegue separar, né? Eu consigo separar em 3 bandas, ou em 2 bandas, ou em uma banda só, esse crossover aqui, por isso que ele é programável, né? Se eu começar a desligar aqui, ó, desliguei aqui esse botão aqui do corte do 900, tá? Ó, vamos ver como é que fica aqui os volumes. Ó, tô tirando o volume dos graves. É como se ele desse mais ganho nesses knobs aqui. Até eu posso voltar eles aqui pro meio, ó. Olha só. Aí esses dois aqui passam a atuar meio que juntos, ó. Giro aqui e sobe tudo junto lá. Vou deixar os dois aqui pelo meio. Vou aumentar um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Tô tentando acertar aqui o volume. Tá, deixei aqui nessa posição mais ou menos o volume. Então a gente tem mais ou menos nivelado lá. Aí se eu mexer aqui no grave, ó, baixo aqui o grave e aqui eu baixo o agudo, ó. Então se a gente quiser aqui, por exemplo, desligar esse aqui também, a gente fica com de 20 Hz a 6 kHz, né, uma caixa de, por exemplo, 2 vias com alto-falante pequeno, né, que vai de 20 Hz, né, 20 Hz não dá, né, mas, por exemplo, de 100 Hz a 6 kHz, depois o tweeter aqui. Tá? Então a gente tem esse corte aqui, ó. Aqui eu estou tirando o volume do agudo e aqui estou colocando o volume do agudo. Então aqui estou tirando as outras frequências, estou tirando a parte dos graves, né? Ou seja, a parte dos graves e dos médios. Então se eu desligar todos aqui, né? Aí eu tenho o meu sinal flat lá. Lembrando que isso aqui é a mistura, tá? Eu estou misturando os 4 canais de frequências, tá? Então aqui está sendo misturado por esses resistores de 12K aí, tá?
Então aqui a gente vê, né, que o crossover ele fatia de maneira bem legal a faixa do áudio, né? Consigo fatiar bem fatiado. Por exemplo, aqui, ó, vou deixar só o grave, ó. Tá. Agora eu vou deixar só o médio grave. Ó, só o médio grave. Agora eu vou deixar só o agudo, o médio, tá? Então deixei só o médio. E aqui por último eu vou deixar só o agudo. Ó, aumentei só o agudo. Tá, vou aumentar o agudo e o grave, ó. Aqui eu aumentei o médio grave. E aqui eu aumentei o médio. Acontece uns valezinhos aqui, tá? Mas eu creio que é por causa da mixação aí que é feita com resistores, que acontece aí um probleminha de cancelamento, né? Certamente a gente vai ver que aqui no crossover também há os desvios de fase desses cortes aqui, e esses desvios de fase acabam lutando ali, né, nos resistores, e acaba dando essa atenuadinha aí no sinal. Eu vou fazer outro vídeo mostrando como é que fica o desvio de fase aqui nesses crossovers eletrônicos, tá? Então já fiz o vídeo mostrando como é que fica o desvio de fase em um crossover passivo de 12 dB por oitava, tá aí no canal, nas playlists. E agora, em seguida, eu vou tentar fazer um vídeo mostrando aqui qual é o defasamento que um crossover ativo também insere, né? A gente não tem como fugir dos cortes, né? O crossover ativo também trabalha com efeito capacitivo e ele também vai defasar a onda nessas frequências aqui, tá? Então nessas frequências vai acontecer o defasamento, tá? Porque aqui tem um filtro, né, que vai estar no ponto de corte, aqui vai ter um filtro que vai estar no ponto de corte, aqui vai ter um filtro no ponto de corte, aqui vai ter um filtro no ponto de corte, aqui outro filtro no ponto de corte, aqui outro. Então são várias diferenças de fase que vão acontecer nesses cortes, tá? Então é aqui que acontecem os detalhes de mudança, né? Eu creio que era isso aí, sobre aqui o crossover ativo, tá? Em seguida eu trago mais vídeos aí tratando de outros aspectos aí desse aparelho aqui. Então é isso aí, abraço.